Vai. Boa noite, galera. Eu sou o aluno Valdemir Filho, da Unifor, da disciplina de Comunicação e Persuasão. E hoje, com vocês, eu vou estar fazendo uma entrevista com um empreendedor que eu admiro muito e que eu trouxe para cá para conhecer um pouco mais sobre o negócio dele e da vida dele. Pode se apresentar. Opa, galera, muito boa noite. Me chamo Gabriel Vieira e basicamente eu tenho alguns empreendimentos hoje em dia. Vou falar um pouco sobre eles aqui rapidinho. Eu tenho uma empresa focada em venda de infoprodutos globais. Eu tenho outra empresa que dá mentorias para pessoas que querem aprender sobre o digital, né, e como vender no digital. E eu tenho outra empresa que é junto com o Valdemir, que se chama WindiaF. É uma empresa totalmente focada em automação comercial com inteligência artificial e coproduções, que são lançamentos de outras pessoas que são influencers e tal, e querem lançar um infoproduto e chamam a gente para te divulgar esse infoproduto. E a empresa WindiaF, ela tem basicamente um ano já. Eu sou o CEO, né, eu administro e tal, e Valdemir é meu sócio nessa empresa, que ele é o cara que cuida de todo o operacional, ele é o CEO. Pronto, perfeito, Gabriel. Para a gente começar essa entrevista, eu vou estar te fazendo algumas perguntas e aí você vai dizendo toda a sua trajetória, o que você já passou. A primeira seria, como é que surgiu essa sua ideia de empreender e de montar realmente um negócio? Boa. Basicamente, eu vou falar aqui, eu vou focar na WindiaF, que é a empresa que é minha com o Valdemir, mas a ideia surgiu quando estava eu e o Valdemir na época do digital ainda, a gente estava trocando ideias sobre tecnologia, sobre atualizações e coisas do momento, e a gente viu que a inteligência artificial estava numa alta absurda e a gente quis criar uma empresa voltada para fazer empresas a perderem menos dinheiro e conseguirem mais alcance. Então a inteligência artificial hoje em dia permite muito isso. Então foi uma ideia nossa em conjunto. Perfeito. Gabriel, hoje dentro da empresa de vocês, qual que é o perfil principal do cliente? Pronto, hoje em dia nós temos o número, o nosso foco, né, o ICP, nosso cliente ideal. Ele é mais ou menos pessoas que estão na área da saúde, pessoas que trabalham na área de hotelaria e pessoas na área de advocacia. Então, a gente tem esses três ramos da nossa empresa, sendo que a gente tem outros clientes, por exemplo, como de agência de viagem, como de restaurante, bababá, mas nosso foco mesmo é saúde, hotelaria e advocacia. Show. E qual que é a frequência de compra do cliente? Como é que funciona isso? Pronto, no caso, quando o cliente pega um serviço nosso de automação, estou falando de automação aqui. Quando o cliente pega um serviço nosso de automação, ele paga o valor da implementação, que é uma vez, e após isso tem uma mensalidade que ele fica pagando para a nossa operação que a gente instalou na empresa dele ficar girando. Então é basicamente isso, o valor de implementação, da automação e depois a mensalidade. Quanto tempo dura essa recorrência, esses meses? Pronto, boa. Depende muito de cliente, muito do serviço que a gente está prestando, mas a gente tem contratos tanto de 3, 6 meses, tem contrato de 12 meses, um ano, né? Mas basicamente cada mensalidade, cada valor, cada tempo é de cliente para cliente, de negócio para negócio. Show. Qual que é a estratégia de abordagem ao seu cliente para fechar uma negociação? Pronto, basicamente a gente usa o Bunch, né, para fechar uma negociação, que é um modelo de negócio que trabalha mais ou menos o Bunch. Vou falar no português aqui. É basicamente o orçamento, a autoridade, a necessidade do cliente e o tempo dele. Então, tem que ver se o cliente tem orçamento, se ele está querendo aquilo também na necessidade, se ele é autoridade, ele é o tomador de decisão, se ele realmente vai querer fechar o negócio ou não, e se ele está com tempo, tipo assim, eu quero muito isso agora, não, eu quero isso para daqui a um mês. Então, a gente usa esse modelo de negócio para avaliar se é um cliente ideal para a gente. Perfeito. Hoje, quais que são os desafios que você encontra para manter esse seu negócio rodando e saudável? Pronto, boa. Basicamente, no começo, tinha uma falta de organização nas nossas operações, sendo que como a empresa foi crescendo, a gente teve que contratar terceiros, contratar funcionários e tal. Então, o maior desafio que eu acho das empresas não é nem começar, é manter. Então, na minha visão, hoje em dia, a nossa empresa está mais estável porque a gente começou a delegar funções. Então, acredito que isso consiga muito alavancar as empresas hoje em dia. Perfeito. Dentro do planejamento estratégico da empresa, já houve algum tipo de mudança organizacional desde que ela foi criada? Já.
No começo, eu e o Valdemir, como a gente começou só nós dois, a gente focava em várias áreas, todo mundo fazia tudo e tal, não sei o quê. E com o tempo a gente foi começando, como foi delegando mais clientes, mais problemas, digamos assim, cada um foi ficando em uma área, eu fui mais ficando no administrador, financeiro, gestor de processo, o Valdemir ficou mais no operacional, a gente contratou pessoas para ficar no marketing, mais pessoas no operacional também, contabilidade e tal. Então, a gente começou a estruturar a empresa com base na necessidade dos clientes que estavam vindo. Show. E qual que é a periodicidade que tem de atualização de visão e missão da empresa? Pronto, a gente trabalha com metas, trabalha com resultados gerais, né? Trabalha do financeiro, quanto a gente quer gastar, investir, quanto a gente está gastando também. Então a gente tem uma visão mais ou menos de como a empresa está e como ela quer chegar a cada trimestre. Show. Como que dentro da empresa hoje vocês trabalham a cultura organizacional? Pronto. Uma coisa que a gente valoriza muito na empresa é a cultura, porque a gente gosta de prazos, a gente gosta de organização, a gente gosta de metas. Então, a nossa cultura é basicamente isso: trabalhar com a cabeça mais voltada para esse cenário de como a gente visualiza. Qualquer pessoa que trabalha com a gente tem que entender que a gente gosta de trabalhar assim. E outra coisa que eu acho muito importante: não importa se eu estou aqui e a pessoa aqui, todo mundo tem que estar num nível de humildade aqui. Todo mundo se respeita, todo mundo é capaz, não é porque um ganha mais, o outro menos e tal, mas tem que ter todo mundo muito organizado. E agora, minhas duas últimas perguntas para a gente estar finalizando essa entrevista é de que maneira o mercado influencia as estratégias de competitividade da empresa e também qual que é a estratégia utilizada para vencer a concorrência hoje em dia? Tá. Qual a primeira pergunta? Responde da concorrência. Como que supera a concorrência hoje em dia? Que estratégia vocês Pronto. utilizam? Basicamente, nossa rede de network, glória a Deus, é muito boa. E para superar a concorrência, basicamente é tu fazer o que o mercado está fazendo e se diferenciar. Todo mundo está seguindo aqui, tu começa a seguir aqui também, sendo que tu dá uma pulada para cima. Então, cara, nunca faça o mesmo. Se uma pessoa está fazendo aquilo muito bem feito, ela está na frente daquilo, ela vai ficar na frente daquilo. Então tu pode até fazer aquilo, mas se diferencia. Então tu se diferenciando, tu vai com certeza sair da concorrência e virar algo meio que único. Então a gente gosta muito de tratar nossos clientes de um jeito, a gente dá prêmios e tal, não sei o quê, coisas que outras empresas não dão. A gente faz algumas coisas diferentes da nossa empresa, nossa cultura, nossa jornada, por exemplo. Então, tu ficar na mesmice, tu vai ser mais um só. Então tu tem que se diferenciar. E a última que eu tinha dito é de que maneira que o mercado influencia as estratégias de competitividade da empresa. Pronto. Basicamente, ainda mais nesse mundo de tecnologia, atualizações e bababá, então todo mês, toda semana, todo dia, basicamente, nesse mundo tecnológico, vem surgindo atualizações. Então, se você não se atualiza, você fica para trás. Então, nesse mercado de concorrência, você, além de concorrer com os outros, você tem que ter um network com os outros para saber o que está modelando o mercado. Então é basicamente assim que acontece. Muito obrigado, Gabriel. Vamos estar encerrando essa entrevista e até a próxima. Um abraço. Boa noite.